Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, onde damos voz aos profissionais que impactam, transformam, desenvolvem o país. E hoje eu tô aqui mais uma vez com meu amigo Igor. Tudo bem, Igor? Opa, Carlos, tudo ótimo. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso Fala TD. Muito bom seguir nessa jornada com vocês. É isso aí. E hoje nós vamos conversar com o profissional que vai nos ajudar a despertar a nossa melhor versão. Inclusive, ele é autor de um livro, que depois eu vou pedir para ele contar para a gente, né? O livro, um dos 6 livros que ele escreveu, né? Ele tem vários livros best-seller, que é 33 dias para você acalmar a mente e despertar a sua melhor versão. E eu quero saber como que eu desperto a minha melhor versão. E eu falei para ele, será que a gente vai ter os 33 minutos da nossa melhor versão? Ele falou, com certeza. Esse convidado é o Karim Khoury. Tudo bem, Karim? Tudo jóia? Bom, Carlos, muito obrigado pelo convite. Igor, muito obrigado também. É uma alegria poder compartilhar com vocês ideias inspiradoras. Que bom. Se você não sabe, ele já atua há 30 anos, é isso? Exatamente 33 anos. 33 anos, uma vida desenvolvendo pessoas, lideranças, e é um profissional que tem ajudado muito as pessoas, as empresas, a ajudarem seus colaboradores a terem mais bem-estar, mais presença no mundo tão corrido, de mundo que tem tanta transformação. E um mundo super estimulante, né, Carlos, que o tempo todo a nossa atenção é requerida por diferentes estímulos, né? Então, seja o celular, seja o computador, são muitos estímulos ao mesmo tempo. É isso aí. Nosso tema hoje é falar sobre mindfulness para despertar a nossa melhor versão. Mas antes de falar sobre esse tema, conta pra gente, se alguém ainda não lhe conhece, quem é o Karim Khoury, ser humano, pessoa? Ser humano. Eu ingressei na área de treinamento e desenvolvimento muito jovem. Eu sou palestrante internacional também, formado em administração de empresas, coach, pai da Estela, marido da Silmara. O meu foco é desenvolvimento de pessoas. Eu acredito plenamente que a gente pode mudar um padrão e despertar a nossa melhor versão. E desde cedo eu assumi um propósito de contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Só para trazer um dado para vocês, mundialmente, somente 30% dos gestores que assumem o cargo de liderança têm um preparo para isso. Normalmente, a pessoa que sobe para o cargo de liderança tem um grande conhecimento técnico. E tudo bem. Agora, por que não desenvolver essa pessoa, né? E outra área que eu costumo atuar muito é na formação de instrutores profissionais. Então, é uma honra falar com colegas aqui. É isso aí. Você forma profissionais que aplicam treinamento, instrutores. Que legal. Exatamente. E é um outro desafio, porque normalmente o instrutor ou o palestrante que vai para a sala de aula não teve uma formação para atuar nesse setor, né? E aí tem muita gratidão também pela trajetória da BTD, que contribui para o desenvolvimento de profissionais nessa área. Que legal, que legal. Bom, conta pra gente aí, pra turma, se tem alguém que ainda não conhece, o que é esse tal de mindfulness. Explica pra gente aí como é que isso tem permeado o nosso dia a dia, por que isso é importante? E também como chegou o mindfulness na sua trajetória também, né, Karim? Porque foi uma transição. A gente se conheceu antes do mindfulness, inclusive, né, Karim? Eu acredito que todo profissional de treinamento e desenvolvimento tem que assumir um compromisso com o lifelong learning, né? E a gente começou a falar muito sobre atenção e eu quis me aprofundar nisso. Então, para se tornar um instrutor de atenção plena, você obrigatoriamente precisa fazer o programa de 8 semanas para redução do estresse e da ansiedade como participante. Depois, você precisa praticar as técnicas por, no mínimo, 1 ano e só depois eles aceitam que você se candidate a se tornar um instrutor de atenção plena. Então, eu comecei como participante. Eu gostei tanto das técnicas que eu falei, opa, vou me tornar instrutor, né? E o que significa isso? Mindfulness nada mais é do que um treino de atenção. É trazer o nosso foco de atenção para o que está acontecendo aqui e agora. E
todos nós temos a capacidade de termos foco no momento presente. Mas esta habilidade foi se perdendo ao longo do tempo. E a atenção a gente pode treinar, né? Então, algumas perguntas, né, para quem está escutando ou assistindo a gente, né? Alguma vez você já fez a sua refeição pensando na sobremesa? Alguma vez você já tomou banho pensando na reunião de trabalho? Alguma vez alguém te falou o nome de uma pessoa, te apresentou ela pela primeira vez e você se esqueceu do nome dessa pessoa logo em seguida? Isso pode acontecer com a gente o tempo todo. E esta habilidade pode ser treinada. Aonde começa o maior desafio? Se a gente pensar em termos de liderança, os dados da Gallup indicam que a primeira queixa de todos os colaboradores mundialmente é quando eles não se sentem escutados pelos gestores direto ou pelos colegas. A habilidade de estar presente quando o outro está falando depende da nossa atenção. Ponto. E a mente, ela é atemporal, né? A mente, ela vai no futuro, ela consegue ir lá no passado, só que a gente está fisicamente aqui no presente. E lidar com, né, essa ambiguidade de, puxa, pensar em metas, pensar em resultado no que você precisa alcançar e, ao mesmo tempo, eu preciso pegar toda a minha experiência de vida, colocar isso em prática, continuar evoluindo e se manter presente. Exatamente, esse que é o grande desafio. Normalmente, nós passamos muito tempo ou pensando no passado ou nos preocupando excessivamente com o futuro. E o tempo presente fica esmagado entre o passado e o futuro. Tem uma frase do John Lennon que eu gosto muito que diz o seguinte: a vida é aquilo que acontece com você enquanto você faz planos para o futuro. Qual que é o desafio disso? Em momento algum, a proposta de mindfulness é você deixar de pensar no passado ou no futuro. Você vai olhar para o passado com curiosidade, vai fazer planos para o futuro com consciência e vai ter muito foco no momento presente. Tá. O desafio não é a nossa mente ir para o passado ou para o futuro. O desafio é quando a gente não percebe esse mecanismo. Não tem consciência. Não tem consciência desse perde mecanismo. controle. Você perde o controle. Consciência, Então, por exemplo, isso acontece muito comigo. Vamos supor que eu terminei uma palestra às 15h e eu tenho que pegar um voo às 16h. Ao final da apresentação, a minha cabeça já está no futuro. E aí eu tenho uma pessoa que vem falar comigo. Eu não posso blefar com a atenção. Se eu não estiver prestando atenção na outra pessoa, ela vai perceber. Então, ao invés de fingir que eu estou prestando atenção, qual que é a minha estratégia? Se eu tenho alguém que vem conversar comigo ao final da apresentação, eu falo o seguinte: olha, a minha cabeça já está no aeroporto. Tudo bem se eu te passar o meu telefone celular e a gente se fala quando eu estiver no táxi a caminho do aeroporto? Aí eu consigo prestar atenção em você. O problema não é a gente estar com a cabeça no futuro ou no passado. É quando a gente perde essa consciência e isto tem impacto negativo nos nossos relacionamentos. Entendi. O que você está dizendo, então, é que eu entendi. Steve Jobs já falava, tem uma frase dele que falava: foco é saber dizer não. Ali você vai ter que negociar com demandas que aparecem. Nesse caso, uma pessoa queria falar com você naquele momento, você se manteve presente e, ao mesmo tempo, disse: vamos conversar no outro momento que eu vou te dar mais atenção. Brilhante. Você teve que saber dizer não ali, naquele momento. Não que você não deu atenção, você deu atenção e você criou um outro momento de mais espaço ainda. Exatamente. Eu diria que a gente precisa o tempo todo fazer escolhas. A gente não consegue estar em dois momentos ao mesmo tempo. Isso, fazer escolhas. Essa é a palavra que eu queria dizer. Então, a pessoa, para ter atenção plena, ela tem que saber fazer escolhas que façam com que ela esteja presente. Carlos, muito obrigado pela reflexão. Isto é desafiador, porque a gente insiste em querer estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou mais até. Ou fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quando a gente entra nessa questão da multitarefa, né? Porque a gente também tem demandas diversas naquele momento. E às vezes a gente precisa realmente resolver. Existe um tempo de foco mínimo? Existe, Igor. Muito obrigado pela pergunta e pela reflexão. O que acontece é o seguinte:
o cérebro não consegue se concentrar em duas atividades conscientes ao mesmo tempo. É sim possível fazer duas coisas ao mesmo tempo, desde que uma delas esteja no piloto automático. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço muitas pessoas que gostam de trabalhar ou de estudar ouvindo música. A atividade de estudar, ela é consciente, e a atividade de ouvir música, ela está no piloto automático. Isto não compromete a sua atenção. Aonde começa o problema? Quando a gente tenta fazer duas atividades conscientes ao mesmo tempo. Eu não consigo escutar duas pessoas falando ao mesmo tempo comigo com a mesma qualidade de atenção. E tem uma frase que eu gosto muito, ela inclusive está no livro, que diz o seguinte: ser multitarefa é ter a habilidade de estragar várias coisas simultaneamente. Olha só. Eu, por exemplo, não consigo estudar ouvindo música, porque eu começo a cantar. A música começa a vir, eu começo a querer cantar junto, aí eu vou embora, aí eu não consigo, eu tenho que desligar a música para focar. E como? Você tem algumas dicas para que a gente consiga, né? Você falou que passou, além de, né, ser um profissional que hoje ajuda as pessoas nessas questões, você passou pelo papel de tal se desenvolvendo nisso. Quais dicas que você pode dar? Eu tô querendo umas dicas aí para poder ter mais atenção plena. Vamos lá. Como escolher melhor, né? Eu vou falar uma coisa para vocês com todo carinho. E aí está o grande desafio. Se você deseja melhorar a qualidade da tua atenção, evite o hábito multitarefa. Procure fazer uma coisa por vez com qualidade. E isso vai obrigar a gente a ressignificar a nossa noção de tempo. Você não precisa de muito tempo realizando uma atividade, mas você precisa de muita qualidade no tempo que você realiza esta atividade. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco do mundo real? A gente sabe que diversos momentos a gente vai precisar pular de uma atividade para outra rapidamente. E eu vou explicar um pouquinho o que acontece com o nosso cérebro. Vamos supor que você começa a responder uma mensagem de texto. Logo em seguida, você tem que passar seu foco de atenção para o e-mail e depois você vai conversar com uma pessoa. Quando você muda rapidamente de atividade, de uma atividade para outra, a qualidade da tua atenção muda. E você vai demorar um tempo para recalibrar. As chances de cometer erros e de perder informação quando a gente faz isso aumentam muito. Uma das dicas é você anotar. E são coisas que a gente não costuma fazer. Então, estou escrevendo meu WhatsApp. Para. Onde você parou? Muda de atividade. Opa. Realiza a tua atividade, depois você muda para outra. Mas a grande pergunta que eu faço é: isto vai ser rotina ou vai ser exceção na sua vida? Quando a gente entende que teremos momentos que a gente vai ter que mudar rapidamente de atividade, a qualidade da nossa atenção muda. Isso é exceção ou é regra geral? Vou dar um exemplo para vocês. Um dos capítulos do livro eu trabalho como a gente se alimenta com atenção plena. Normalmente a gente come, mas não está prestando atenção no que está comendo. Está comendo. A gente tende a comer mais do que o necessário, não saboreia os alimentos e a tua cabeça não tem foco na alimentação. Bom, talvez vocês me perguntem: Karim, mas nunca aconteceu com você de comer na frente do computador? Já. Eu já precisei tomar um suco porque estava com uma reunião emendada na outra. Mas aí vocês me perguntam: isso é regra geral ou é exceção na minha vida? É exceção. E é esse o convite que eu faço para todos os leitores, né? Que direção você quer dar para a sua vida? Você quer fazer as coisas com mais atenção ou de forma dispersa? E a qualidade do que você faz muda. E você sempre foi assim? Ou você foi buscar o desenvolvimento porque você queria, né, ter autoconhecimento, lidar aí com uma série de coisas? Como é que foi essa sua jornada? Assim? O que te despertou a focar isso realmente? Isso já estava presente na minha vida de alguma maneira. Tá. E eu tenho uma preocupação muito grande
eu sou pai da Estela, também com as próximas gerações. E o que aconteceu de diferente com as novas gerações? Eu conheço o mundo sem internet e com internet. Eu conheço o mundo sem celular e com celular. A minha filha não conhece. Quando ela nasceu, a tecnologia já existia de maneira massiva. Agora, a grande pergunta é: que ser humano eu quero desenvolver, né? E se a gente parar para pensar, a tecnologia é uma bênção. O problema não está na tecnologia. Está numa reflexão que eu trago. Será que nós utilizamos a tecnologia de forma consciente? Né? Então, como é que eu vou desenvolver isso com uma criança que também está sujeita a vários estímulos? Então, eu sou fã de redes sociais. E não tem nada de errado com isso. Mas eu não posso esquecer que também existe a leitura, que também existe o vídeo. Eu não posso resumir o mundo a uma rede social. E aí começa a nossa reflexão, como é que eu quero usar os conceitos de maneira consciente. E eu ministrei muitos treinamentos em escolas, para pais, para profissionais de TI/D, e a primeira reflexão que todas as mães e os pais me perguntavam é: Karim, como é que eu posso contribuir para ter uma família mais consciente? Aí eu volto para o Gandhi: começa em você a transformação que você quer ver no mundo. Porque se eu não praticar isto, eu não dou um modelo para ser seguido. Olha só. Desafios, né? Você sabe que eu estou exercitando aqui a minha presença, né? Porque eu estou falando com você aqui, a mente às vezes ela quer ir lá na próxima pergunta, e aí falou: peraí, deixa eu me conectar. Porque aí quando eu tô conectado, aí na hora que você tá falando uma coisa legal, e aí eu falo: puxa, agora eu podia já emendar uma pergunta para aprofundar, aí eu continuo pensando, só eu esqueci, veio para outra, né? Aí vai outra coisa. Não, e eu também fico pensando aqui, puxa, e lá em casa com as crianças, Exatamente. como que a gente tá fazendo? A gente vai se colocando no lugar desses desafios, né? Porque o desafio com criança em casa, eu tenho 3, algumas já adolescentes. E se você, trazer todo mundo para esse momento presente. E se você está nos assistindo agora e está fazendo outra coisa, presta atenção, respira. Eu utilizo muito a técnica da respiração para estar presente. Eu no começo da minha jornada profissional, eu queria ser terapeuta. Porque eu fiz um curso de autoconhecimento, então foi muito bom para mim. Eu falei: eu queria um dia poder ajudar as pessoas. Aí virei o Zé dos cursos, ia fazer um monte de tipo de programas de autoconhecimento. E uma das coisas que eu fiz foi a formação em renascimento, em rebirthing. Eu passei praticamente 2 imersões, que foi quase 10 dias, mais de uma semana, nas montanhas. O outro foi numa praia, e a gente praticando exercício através da respiração, para você conseguir estar presente e tudo mais. Então, uma das coisas que eu uso quando a minha mente começa a me tirar do momento presente eu trago atenção para a respiração. Isso é uma das técnicas aprendidas, é isso? É isso, exatamente. Em Mindfulness, a gente pode usar qualquer um dos nossos sentidos para trazer o nosso foco para o momento presente. Uhum. Normalmente, a gente usa a respiração. Você pode usar várias outras estruturas, como, por exemplo, com criança, que às vezes é mais desafiador, você falar para ela: olha, presta atenção na respiração. Você pode para ela: presta atenção nos sons do ambiente. Ela é obrigada a voltar para o momento presente. Entendi. Aí você direciona o teu foco de atenção para o que está acontecendo aqui e agora, né? E é lógico que é desafiador, sim, a gente fazer estas práticas. Agora, é possível e muda muito a nossa qualidade de vida. E alguns hábitos que a gente pode praticar. Por exemplo, durante as refeições em casa, ninguém atende o telefone celular. Se eu precisar atender, eu levanto da mesa e vou atender. Porque senão eu estou passando a informação para minha filha de atenção dividida. Pronto, né? E não é isso que a gente quer. Eu percebi que você tem, pela sua fala, uma preocupação, interesse genuíno de passar um legado para sua filha de mais presença, né? Você traz essa questão da família, que é uma das razões
de a gente ser, do nosso legado que a gente deixa. E aí você transpõe isso, levando para o mundo corporativo, ajudando muitos executivos. Hoje, quando você vai para as empresas, quais são as dificuldades que você vê de implementar um estado de atenção mais plena no ambiente corporativo? Como lidar com elas? O hábito multitarefa. E eu já vou dar algumas dicas para vocês. Quando a gente fala ou em liderança ou no papel do instrutor profissional, existem vários estudos que demonstram que o estado de presença do profissional exerce um grande impacto sobre a audiência. Se eu estiver plenamente presente, aumenta as chances da minha audiência prestar atenção no que eu estou falando, né? Isso é essencial para qualquer comunicador ou para qualquer gestor ou para qualquer pessoa que trabalha com pessoas, né? Uma das coisas que eu percebo que gera um grande desafio dentro das empresas é o hábito, é romper padrões que nós estamos acostumados. Neste momento, a gente está vivendo um momento ainda de muitas reuniões virtuais, tá? Que às vezes não são necessárias, né? Então, vou dar um exemplo para vocês de um participante. Quando eu propus os exercícios de atenção plena, para ele manter o foco na reunião, na tela, o que está acontecendo, ele me falou, Karim, eu comecei a segurar uma bolinha, porque senão eu estava com o hábito de digitar outra coisa enquanto eu prestava atenção. E eu quase enlouqueci na primeira semana. Segunda semana já estava mais tranquilo. Quero desmistificar um pouco esse conceito. Qualquer mudança de hábito vai gerar desconforto. Num primeiro momento. Mas depois que você adquire esse novo hábito, você não consegue voltar para trás. Porque você fala, meu Deus do céu, aonde estava a minha cabeça e olha como melhorou a qualidade do meu trabalho e dos meus relacionamentos. E quantas vezes a gente vê dentro do mundo corporativo aquele exemplo, né? Pode falar, eu estou prestando atenção, e a pessoa está com foco no celular. Ou pode falar, eu estou prestando atenção, a pessoa está digitando o computador. Não significa que estar em silêncio diante da outra pessoa, você está prestando atenção nela. Sim, é verdade. Mas já contribui para aumentar o teu foco de atenção. Acontece, às vezes eu estou trabalhando, alguém vem falar comigo, e aí eu percebo que daqui a pouco ela começa a falar, eu finjo que estou dando atenção, falando, peraí, só um minutinho, deixa eu acabar aqui, a gente já conversa, brilhante. É urgente, porque senão eu paro o que eu estou fazendo e a gente vai resolver isso agora. Isso que eu ia trazer, porque assim, a gente vive vários momentos de interrupções no nosso trabalho. Às vezes a gente está focado em fazer alguma coisa, interrompeu, às vezes aí o foco já foi. Aí a hora que você vai, só que sua cabeça continua aqui de certa forma, né? Você vai tentar ouvir, sua cabeça continua na tarefa que você estava fazendo. Como lidar com essas micro-interrupções? Porque para mim, assim, se eu falar assim, peraí que eu já volto, eu volto aqui e fico pensando, o que ela queria falar? Do que vai fazer? Deixa eu contar um caso aqui, aí você traz sua contribuição como expert nisso. A gente sabe que, dependendo da pessoa, ela tem algumas características. Tem algumas pessoas que são mais extrovertidas, se motivam mais para fora, gostam de estar com gente, são mais influentes. Tem outras pessoas que são mais introvertidas, têm uma capacidade analítica e de concentração um pouco maior pelo seu perfil ou pela sua história de vida, por aquilo que desenvolveu. Eu sou uma pessoa que tem uma característica do influente bem desenvolvida. E isso me ajuda em alguns aspectos, quando eu estou aplicando treinamento aqui no podcast, em vários contextos, mas quando eu preciso criar alguma coisa, quando eu preciso focar o desenvolvimento de um projeto que demanda criação, que demanda planejamento, estruturar um processo, eu preciso parar e pensar. E aí, durante o começo da minha carreira, eu trabalhava com 3 pessoas no escritório e eu não conseguia me concentrar. E aí, o que eu fazia? Eu ia trabalhava de casa. E aí chegou E aí eu percebi que era porque as pessoas me interrompiam, eu também as interrompia. E aí o que eu fiz na época? Falei, pessoal, acho que a gente tá perdendo muito foco. Aí eu tinha ido numa churrascaria, que você tem lá o verde e o vermelho, né? Que pode passar carne. Eu lembro que eu criei lá como se fosse como que chama? Não é o semáforo lá da... Enfim, aquele que na churrascaria você disse... Sim ou não? Sim ou não, coloca carne ou não. Falou, pessoal, se eu tiver aqui no vermelho, ninguém... falar comigo, a não ser que seja extremamente urgente. E foi uma das formas que eu usei na época que me ajudou, junto com o time, a manter um pouco mais o foco, porque a gente se
se pela empolgação, por vontade de conversar, a gente acabava começando uma coisa, não finalizava. Isso me ajudou muito. Não durou tanto tempo, durou umas 2, 3 semanas, depois não precisou mais, porque a gente conseguiu se adaptar. É a coisa do começar e terminar, né? É um hábito que a gente pode trazer para a nossa vida e isso melhora muito a qualidade da nossa atenção. Igor, voltando para a tua reflexão, a gente vai ter interrupções durante o dia e tudo bem. O que eu proponho é que você também tenha momentos de atenção plena durante o seu dia. O que significa ter atenção plena? Eu conheço muitas pessoas que me dizem o seguinte: Karim, eu vou sair para dar uma caminhada porque eu estou com a cabeça muito quente. Se você sai e os teus pensamentos te acompanham, isto não é atenção plena. A gente não consegue interromper um pensamento. O que a gente pode fazer, deixa o pensamento passar e reorienta o teu foco de atenção para o que você está fazendo. Então, por exemplo, se você deseja acalmar a sua mente, você pode optar em fazer uma caminhada e com foco na caminhada. Ou você vai prestar atenção nos seus passos ou no que está acontecendo ao seu redor. Se algum pensamento entrar, deixa ele passar. Tá. Não briga com ele. Não briga com ele. Tá. Eu tenho uma formação clássica de atenção plena. Como instrutor, a gente pratica no mínimo 40 minutos por dia. Não precisa ficar parado. Você pode praticar atenção plena em movimento, como, por exemplo, uma caminhada, tá? Eu também, além de praticar musculação, eu gosto de correr. Eu não sou corredor profissional, mas várias vezes me aconteceu de ir para a academia e correr lendo um livro. Isto não é atenção plena. E aí você começa a mudar a maneira que você... Se o correr estava no automático e o foco estava no livro, aí é... O correr estava no... Então, o correr estava no automático. Vou falar dos perigos do correr no automático. Você aumenta as chances de se machucar também. Tá? Verdade. Não tem nada de errado, mas você precisa ter consciência disso. E mostrar... Consciência dos riscos, né? Consciência dos riscos. E aí, né, a minha sugestão é conviva com as interrupções de maneira consciente e pratique atenção plena. Os últimos estudos demonstram que você não precisa de muito tempo de prática. 12 minutos por dia são suficientes, mas precisa ter continuidade nisto. Frequência. Para a vida, se você deseja melhorar a qualidade da tua atenção. Perfeito. E isso me leva para uma outra reflexão. Eu já era instrutor de atenção plena e eu participei de mais uma formação e eu estava como participante e eu fiz um exercício com uma grande executiva. E o exercício era de escutar a outra pessoa com atenção plena durante 5 minutos. Eu escuto a outra pessoa, eu não posso falar nada e depois eu vou contar para a outra pessoa o que eu entendi do que ela falou. Nós fizemos o exercício e esse foi um dos divisores de água na minha carreira. Ela me disse o seguinte, quando terminou o exercício, ela estava até muito emocionada. Karim, eu percebo que eu tenho atenção plena com os colaboradores da minha empresa. Mas eu chego em casa e não consigo prestar atenção na minha filha que tem 5 anos de idade. A gente pode ter atenção plena em um ambiente e não ter no outro. A habilidade está aí. Por que não transferir esta habilidade para outras áreas da sua vida, né? E aí vem o primeiro conceito, né? E isso está baseado em tudo que a gente sabe sobre influência. Essa frase é de um grande instrutor de atenção plena que diz o seguinte: o presente mais precioso que você pode dar à pessoa querida é a sua verdadeira presença. Como você pode amar se você não está presente? E esse autor, o nome dele é Thich Nhat Hanh, é um monge, faleceu esse ano, é um grande autor de atenção plena e resume tudo que a gente entende sobre influência. Como é que você pode influenciar alguém se você não está presente?
Faz todo sentido. Karim, atenção plena e meditação é a mesma coisa? É diferente? Como que convive essas duas ferramentas? Ou talvez o que eu entenda é que meditação é uma ferramenta de atenção plena. Na realidade, a gente evita, muito recentemente, usar a palavra meditação para atenção plena. A gente prefere usar o termo praticar atenção plena para não misturar com nenhum tipo de conotação religiosa. Perfeito. O que é atenção plena? É você trazer teu foco de atenção para o momento presente. É um tipo de meditação, mas quando você fala meditação, existem vários tipos. A mindfulness não tem nenhuma conotação religiosa, pode ser praticada parado, deitado, em movimento, e vão ter algumas pessoas que vão se adaptar mais com um tipo do que outra, né? E é basicamente treinar sua atenção para trazer todo o teu foco para o que está acontecendo aqui e agora. Você sabe que eu estava, você falando, aí minha atenção foi lá para o passado, né? Eu relembrei de um exemplo. Quando eu comecei a aplicar treinamentos, palestras, eu chegava e aí eu ficava um pouco nervoso e aí preocupado com o conteúdo que ia passar, aquela coisa toda, porque estava no começo da carreira. E o impacto não era tão bom comparado a, por exemplo, hoje, quando eu vou fazer uma apresentação, eu não fico mais preocupado com o conteúdo e tudo mais. Eu chego e falo, puxa, peraí, deixa eu observar o ambiente, deixa eu olhar para as pessoas, deixa eu me conectar com essas pessoas. E isso eu faço conscientemente. Então eu chego no ambiente, ao invés de eu ficar preocupado só com o equipamento, com, né, infraestrutura, com só o conteúdo que eu vou falar, peraí, deixa eu conversar com essas pessoas. E aí eu respiro conscientemente e as minhas apresentações, meus treinamentos acabam sendo muito mais impactantes, a ponto até de, no meio do programa, você às vezes faz ajustes que não estavam ali no seu plano, porque você está conectado àquele público, à necessidade que eles têm naquele momento. Quando você coloca o participante no centro, você precisa usar de atenção plena, porque senão você não consegue desenvolver um programa de treinamento. Exatamente. Faz sentido isso para você? 100%. E é o que a gente vê isso acontecer. Os profissionais que estão muito preocupados com o conteúdo, às vezes deixam de se conectar com o público. E quando a gente pensa isso em termos de recursos para um apresentador ou para um gestor, para um líder, isso faz toda a diferença. A qualidade da entrega é infinitamente melhor. É verdade. E olha só, se você ainda não comprou esse livro, vou fazer aqui o jabá, né? 33 dias para você acalmar a mente e despertar sua melhor versão. Mas você vai ficar com mais vontade de comprar o livro porque vou perguntar para você, por que 33 dias para conseguir acalmar a mente? Me explica pra gente isso, e como despertar nossa melhor versão. Carlos, eu me baseei e me inspirei em um dos capítulos do livro. Na realidade, quando eu falo 33 dias, são 33 práticas que eu proponho serem feitas quando você quiser. Então, o uso consciente da tecnologia, como se alimentar com atenção plena. Eu falo sobre segurança psicológica, como se comunicar com a outra pessoa, como escutar com atenção plena e por aí vai. Existe uma pessoa muito importante na área da psicologia chamada Barbara Fredrickson. É uma professora psicóloga da Universidade da Carolina do Norte e ela conhece muito a questão de atenção plena e ela trabalhou basicamente com o conceito de gratidão. E os estudos demonstram que se você praticar gratidão durante 30 dias consecutivos, aumenta o seu grau de satisfação com a vida. Isso é um estudo científico que foi publicado, validado. Eu me inspirei neste estudo. Eu falei, se a gente precisa de 30 dias consecutivos para mudar um hábito, por que não dar 10% a mais? Isso aí. Uma gordurinha ali. Gordurinha. Obrigado, Carlos. É exatamente isso. Boa. Né? Mas a ideia é que você possa praticar isto em diferentes áreas da tua vida. Como controlar emoções intensas, como dar um feedback de maneira eficiente com atenção plena.
E aí a gente começa a trazer vários estudos, né, de comunicação em situação de conflito, né? Em situação de conflito, o cérebro de um adulto absorve 40 palavras consecutivas. De um jovem ou de um adolescente, 20 palavras consecutivas. E aí a gente precisa repensar a nossa forma de nos comunicarmos. Falar mais não significa falar melhor. Porque depois de um tempo a pessoa já se desconectou de você. Já foi embora. Você falou de feedback, atenção plena. Tem muito treinamento de técnicas de feedback. Só que aí a pessoa aprende a técnica, só que se ela não consegue ter atenção plena, observar aquilo que ela vai falar, né, tá presente ali para se conectar com o outro, a técnica não serve de nada, né? Não. Não funciona. Não funciona. Vamos lá, hoje a gente vive um momento né, que as empresas estão olhando para o burnout, né, com a preocupação de muita gente estressada, muita pressão, as pessoas não dando conta de tudo que tem para fazer. Como reduzir o estresse e como que você tem feito o seu trabalho? Até para que, se alguém ainda não conhece o seu trabalho, entender, puxa, preciso levar isso para minha empresa, quero contar com o trabalho do Karim, como é que eu posso aplicar, né, algumas ações para ajudar o time nessa administração do estresse? Muito se fala de saúde mental, né? Trazer Saúde a saúde mental. mental pra... Você tem trabalhado muito com isso? Muito, muito. Existe o programa de atenção plena que eu ministro. É um treinamento. É um treinamento. Legal. Isso pode ser feito com um workshop, pode ser feito em 8 semanas, com um encontro semanal de 1h30, e isso contribui para o pessoal ir sedimentando aos poucos os conceitos. Ou pode ser um workshop um treinamento de 2 dias. Tem várias opções. Tá. Né? Basicamente, o que a gente pode fazer para prevenir o burnout? Né? Então, eu vou dar 3 dicas aqui. Né? A primeira delas, e aí eu volto a falar sobre isso, né? A gente precisa aprender a estabelecer prioridades. Por quê? A gente vai voltar naquele ponto. Ninguém vai ter um bom desempenho se tiver tenso, estressado ou cansado. Nem um pai, nem uma mãe, nem um líder, nem um gestor. A gente precisa prestar atenção nos sinais que o nosso corpo está dando. Tá. Né? E o que é o burnout? Né? É quando a gente não respeita o limite do corpo. Ah, mas deixa eu trabalhar mais um pouquinho. Ah, só um pouquinho vai. Você sabe que, às vezes, o burnout vem de pessoas que estão tendo muita performance. Sim. Então, não é só olhar para aquele que não está performando. Peraí, aquele que está performando, será que ele está performando com qualidade? Né? Com qualidade de vida? Qual o custo disso? Qual o custo? E pode acontecer exatamente aquele exemplo que eu dei para vocês. Pode ter um desequilíbrio na vida profissional e na vida pessoal dessa... Ou seja, aquela performance dele não vai ser sustentável, porque... Ou ela pode ter essa performance brilhante dentro da empresa. Agora, como é que está a vida pessoal dele ou dela, né? E quando a gente precisa de descanso, o corpo dá sinais. Então, por exemplo, ou a gente fica mais tenso, ou fome, ou sono, ou perda de concentração. Um dos primeiros indicadores que as coisas não vão bem é quando a tua atenção fica impactada. Quando você não consegue se concentrar, quando você está com dificuldade de memória, está na hora de descansar. Só que qual que é a minha proposta? Não espere esse momento chegar. Vai praticando isso todos os dias. E aí você vai saber a hora, opa, está na hora de parar. E uma curiosidade, se você desenvolve a alta liderança da empresa para ter mais atenção plena, isso muda a dinâmica dos times? Eles acabam repetindo aquele padrão? Como que a gente pode influenciar na cultura de uma empresa para que isso aconteça? E uma outra pergunta junto. Você vai lá, aplica treinamento, mas tem alguma coisa que a empresa pode criar de mecanismos dentro da rotina de trabalho, do ambiente de trabalho? Não sei se alguma política, alguma diretriz, alguma construir coisa... um ambiente favorável para isso, né? Que possa favorecer isso. Estou pensando agora como empresário, como líder, né? Lidero aqui a Bravende. O que será que eu poderia fazer, claro, além do meu desenvolvimento, da minha atenção plena, para o time, para que eles possam, né? Para a cultura da empresa, para a gente ter mais atenção plena?
Tem várias coisas em diferentes áreas. Tá. Eu vou dar 2 dicas que são muito comuns. Primeira delas, uso consciente da tecnologia. Perfeito. Uma das coisas que eu tenho observado, que tem acontecido com muita frequência, é as empresas que acabam emendando uma reunião na outra. Então, vamos supor que você tem uma reunião das 3 às 4. E você tem outra que vai começar às 4. Aonde está a sua cabeça às 10 para as 4? Está na reunião seguinte. Os 10 últimos minutos estão perdidos. Porque está todo mundo com a cabeça em outro lugar. Aí vai a pergunta do Karim. Por que você precisa fazer uma reunião emendada na outra? É porque todas as reuniões de 1 hora, né? A pessoa vai lá e põe o padrão. Faz uma de 20 minutos, 15 minutos, 28, porque é o que você precisa. Brilhante. Essa é uma das práticas. Eu dou várias sugestões no livro. E aí eu peço, como é que você pode aplicar isto na tua organização, na tua empresa, de forma consciente? E o que eu tenho observado é as pessoas que, de fato, conseguem praticar essas ideias, eu ouço das equipes de trabalho e dos próprios participantes. O que aconteceu com aquela pessoa? Ela se transformou. O que você fez, Karim? Na realidade, eu não fiz nada. Eu pratiquei algumas estruturas com essa pessoa. E às vezes marca uma reunião de 1 hora só para não sair antes. Eles começam a trazer assunto que não tem nada a ver e aí... Sabia que eu tinha dificuldade, uma reunião de 1 hora e acabar ela antes. Hoje eu procuro, nas várias reuniões que eu tenho, acabar antes. E eu percebo que o outro lado fica feliz, porque a gente é produtivo, acaba antes, ele libera o tempo dele, né? Porque às vezes não depende de mim, às vezes me marca uma reunião comigo de 1 hora e às vezes fica meio chato. Eu falo, não, faz o seguinte, coloca menos tempo em algumas situações. Isso tem ajudado bastante. Muito obrigado por essa sinceridade, essa transparência. Essa é uma excelente prática. Por que não adotar isso? Eu pensei em fazer a reunião em 1 hora, mas se ela acabou em 20 minutos, ótimo. Ok, é o que temos para hoje. A encher linguiça, começa a ocupar com coisa precisa. Que não precisa. Isso aí. O convite da atenção plena é você lidar com a realidade da forma que ela se apresenta. É não seguir um script. Por exemplo, pensei na reunião para 1 hora, acabou em 20 minutos, tudo bem. Aí o pessoal fala, pô, mas como é que eu vou medir se o treinamento deu resultado de atenção plena? Olha só, a gente pega lá, quanto tempo o meu time está conseguindo ganhar sendo produtivo, só multiplicar o custo da hora de cada um daqueles profissionais e você vai ver, puxa, vale a pena investir num trabalho como esse. Um outro indicador que eu tenho trazido para os meus clientes é o que se economiza com retrabalho. Tá. Porque se você não prestou atenção pela primeira vez, você vai ter que repetir a tarefa. E quantas vezes a gente escuta profissionais perguntando 2 vezes a mesma coisa? Ou você respondendo 1000 vezes a mesma coisa. Se isso está acontecendo, é porque provavelmente a outra pessoa não está prestando atenção. Perfeito. E é uma conta que a gente não costuma fazer, né? E aí, quando eu peço para os participantes, presta atenção nessa semana, quanto tempo você vai economizar com esta tarefa? Perfeito. Uma pergunta que eu ia deixar aqui para o final, mas acho que você já respondeu ao longo da conversa, mas se tiver mais alguma dica, traz para a gente, que é como administrar a ansiedade. Tem algumas dicas para quem está nos assistindo sobre como que eu faço para administrar a ansiedade. Uma delas, né, tem a ver com o que você falou o tempo todo, né, que é a atenção plena. Tem alguma outra dica, alguma... Eu vou trazer algo que, na realidade, você mencionou no começo do nosso bate-papo, Carlos, que é fazer escolhas. Definir prioridades, né? Vamos lá. Se a gente tentar fazer de tudo, a gente começa a desperdiçar um tempo e energia preciosos em coisas que não são importantes. Ter muitas prioridades é o mesmo do que não ter nenhuma. Perfeito. Defina prioridades para o seu dia, né? E às vezes a gente vê muito isso acontecer na área de T&D, né? Então, dá um exemplo para vocês, né? Eu participo muito do circuito de congressos, né? Então, eu até brinco nas palestras que eu participei no CBTD, que é o seguinte, com os participantes. Não adianta eu estar numa palestra, mas com vontade de estar em outra, né? Assim, uma vez que você entrou nessa palestra, orienta o teu foco de atenção para o que está acontecendo, porque senão você vai ficar com a atenção dividida. Isso também pode acontecer com a gente. Mas isso depende de uma escolha consciente. Ok, eu estou aqui.
eu vou fazer o possível para aproveitar esse conteúdo da melhor maneira. É aquela coisa, né, do aceitar o que tem para hoje, né? Brilhante. É aceitar o que tá no seu controle, né? O que está no meu controle. É o que temos para hoje. Lógico, uma das coisas que a gente não costuma fazer, mas que faz toda a diferença, é planejar o seu dia e você fazer escolhas conscientes no que você deseja prestar atenção. Perfeito. E quando a gente faz isso, a gente começa a perceber que a gente investe muita energia em coisas que não precisaria. Verdade. Tem uma frase do Dalai Lama que ele diz que só existem 2 dias no ano que a gente não pode fazer nada. Um se chama ontem, o outro amanhã. Portanto, hoje é o dia certo. Para rir, chorar, viver intensamente. E, como estamos chegando ao fim, agradecer intensamente esses pouco mais de 33 minutos, né? Quase 40, 45 aí, para a gente despertar a nossa melhor versão. E eu levo daqui que a atenção plena é o caminho para a gente poder viver, né, conectado com as pessoas que a gente ama, poder se conectar mais com os nossos clientes, fornecedores, times e seres humanos, né, que nos relacionamos. E a gente chegou no momento T&D, que é o Toma e Devolve. Vou falar algumas palavras aqui e aí você complementa, pode ser? Vambora! Vamos lá, treinamento. Sua missão não é transmitir informações, mas transformar pessoas. Presença. O presente mais precioso que você pode dar à pessoa querida é sua verdadeira presença. Futuro. Faça planos para o futuro com consciência. Passado. O desafio é olhar para o passado com curiosidade e sem remorso ou culpa. Contribuição. Contribuir para o autoconhecimento e desenvolvimento das pessoas. Transformação. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. Isso aí. Propósito. Contribuir para desenvolver a autoconfiança e o desenvolvimento das pessoas. Muito bem. E qual o seu recado final para a nossa audiência aqui de hoje? Não procure ser perfeito, procure estar presente. Que legal. Não procure ser perfeito, procure estar presente. Como que as pessoas te encontram? Eu sou muito fácil de encontrar. É Karim com M no final, o Khoury, KHOURY, BR. O Instagram hoje está o caminho mais fácil. É isso aí. Por lá vocês têm todos os contatos. Vão te encontrar. Karim Khoury, BR. E também tem seu site, né? Que o pessoal pode encontrar, te acessar, além dos seus livros. Tem um outro livro aí que, se quiser falar, né? É Hora do Show, olha só. É Hora do Show. Se você tiver a fim de dar show, dá um show como instrutor, né? Como gestor, né? Como gestor. E é basicamente trazer esse conceito que você mencionou muitas vezes, né, Carlos? O nosso foco de atenção como líder ou como instrutor de treinamento é o participante. Não Legal. Somos nós. A estrela do show é o outro. Tem que fazer o show, é isso aí. É isso aí, colocar o participante no palco e a gente sentar na plateia e aplaudir. É isso aí. Não, e uma palavra que fica muito forte para mim dessa conversa toda é a consciência, né? A gente ter mais momentos de presença para gerar consciência de como a gente consegue fazer as escolhas, de como a gente consegue estar próximo das pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, que a gente quer desenvolver. Então, exercitar momentos de consciência além da atenção plena, né? Igor, você conseguiu resumir de maneira brilhante o recado final, né? Porque muitas pessoas se preocupam, eu estou dispersa. Isto vai acontecer com todos nós. O problema é eu não ter consciência disso, porque a questão é, eu estou disperso. Ok, o que eu vou fazer com isso? Aí que está o pulo do gato. Se eu estou disperso agora, talvez seja interessante eu continuar essa conversa num outro momento. Aí entra o nosso poder de escolha. Mas para eu poder escolher, eu preciso ter consciência. Que legal, que legal. Bom, felizmente chegou ao fim o nosso papo, né? Infelizmente porque a gente aprendeu muito, infelizmente porque eu queria dava para esticar bastante, continuar essa conversa, mas como importante é estar presente, pleno, foram minutos muito legal, muito bacana, de muitos insights. E se você está chegando pela primeira vez e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, que semanalmente, todas as terças-feiras, nós soltamos um episódio com experts, com profissionais que fazem a diferença no planeta, nas empresas e nos ajudam como ser humano a evoluir. E se você já nos acompanha e ainda não se inscreveu, se inscreva, pode ser no nosso canal no YouTube, no Spotify, para você ter acesso e nos acompanhar.
E quem sabe você pode estar aqui com a gente, batendo um papo, não é isso, Igor? É isso aí, Carlos. Obrigado aí por esse papo muito bom. Acompanhe a gente aí nos canais, nas redes sociais, no YouTube, toda terça-feira. Karim, muito bom estar com você. Obrigado por participar desse momento com a gente, desse projeto super legal do Fala T&D. E eu termino o dia de hoje com um sentimento de gratidão muito grande, porque esse trabalho que a Bravend está desenvolvendo é para contribuir para o seu desenvolvimento e para despertar a sua melhor versão. É isso aí. Obrigado. Obrigadão, valeu. Valeu.